E aí, rapaziada? Já deram uma mijadinha? Já pegaram o café e a água? Bom, vamos lá. Vamos continuar nossa aulinha aqui, falando um pouco de processos de eletrização. Porra, isso aqui é extremamente importante, cara. Isso aqui cai de penhasco nos vestibulares, certo? Vamos começar com esse slide aqui, ó, extremamente bonito, que tem o Will Smith fazendo uma análise e mostrando como física é poética, certo? Então vamos lá. O processo de eletrização se diz respeito à condição de receber ou ceder elétrons por um determinado corpo. Não há sentido físico dizer que houve transferência de prótons. Determinado corpo fica positivamente carregado perdendo elétrons ou negativamente carregado recebendo elétrons. Porra, cadê minha caneta, irmão? A caneta, eu quero riscar, meu. Poxa. Enfim. Vamos lá, vamos analisar o que está acontecendo aqui. Processos de eletrização. Basicamente, é como eu vou deixar determinado material em relação às cargas. Um material sem sofrer um processo de eletrização, ele é neutro. Por que ele é neutro? A gente pode voltar nesse átomo lindo de um material que eu não necessariamente sei, porque eu não vou contar quantos elétrons tem aqui, mas para ele estar neutro, a quantidade de elétrons desse material aqui tem que ser igual à quantidade de prótons do seu núcleo. Então, a quantidade de cargas, como a gente sabe que a carga do elétron e do próton em módulo é igual, perfeito? É igual, 1,602 vezes 10 a menos 19. Para o elétron é uma carga negativa, para o próton é uma carga positiva. Quando eu tenho a mesma quantidade de prótons e de elétrons, quando eu faço a soma da carga total de um sistema, considerando esse sistema um átomo, eu vou ter zero. Zero carga, certo? Por isso que se eu retirar um elétron de um determinado átomo, ele vira um íon positivamente carregado, porque quando eu fazer a soma algébrica das cargas nesse meu sistema, opa, vai faltar um elétron para cancelar com um próton aqui no meu átomo. Então, o que eu tenho? Eu tenho um excesso de prótons. Tenho um excesso de cargas positivas. Então, o material tem um déficit de elétrons e é positivamente carregado. Perfeito? Perfeito. Vamos voltar aqui para o nosso slide maravilhoso. Certo? Então, se eu quero eletrizar um corpo, o que eu quero? Eu quero tirar ele do estado de neutro. Porra, ninguém vai ficar em cima do muro aqui. E a gente vai deixar ele carregado com cargas positivas ou negativas. Positivamente carregado, quando eu tenho um déficit de elétrons, tenho perda de elétrons. Negativamente carregado, quando eu tenho um ganho de elétrons por determinado material. Por favor, galera, não faz sentido você falar que o próton está caminhando para outro material. Não existe transferência de prótons. O núcleo atômico não se separa, porque existe uma força interatômica entre os prótons, certo? Que deixa eles juntinhos. Lá, os nêutrons também são responsáveis por isso, deixa eles juntinhos. Então, a única coisa que pode se mover, no caso dos condutores, são aqueles elétrons que a gente falou na aula passada, que são livres para caminhar e tomar o rumo deles. Então, não faz sentido a gente falar em transporte ou transferência de prótons, certo? Isso que fique bem claro, porque isso pode ser uma pegadinha no vestibular, por exemplo. Próton não se mexe. Beleza. Condutores isolantes podem ser eletrizados. Nossa, isso a gente já falou 15 vezes. Nos isolantes, a carga se concentra na região onde ocorreu a eletrização. Opa, isso aqui é importante, hein? Vamos ver uma imagem interessante para a gente falar disso. Ó, que beleza. Essa imagem aqui é perfeita para a gente falar isso. Quando a gente vai falar de atrito, por exemplo, que, dando um spoiler, é o que acontece para ter esse fenômeno aqui, que a gente vai falar já já nessa aula mesmo, só que a gente começou a falar na aula passada. O que acontece? Se eu tenho um material isolante, eu posso eletrizar um material isolante, certo? Ele não vai conduzir eletricidade, mas eu posso eletrizar ele. As cargas
A única diferença é que as cargas elas vão se concentrar na onde eu eletrizei. Então, se eu pego uma lã e eletrizo e faço atrito no meu bastão de vidro, por exemplo, que é o que aconteceu aqui no nosso experimento, o que aconteceu aqui? Eu peguei a lã e atritei só essa ponta dele, ó. Vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar que só teve acúmulo de carga aqui. Por que que teve aqui? Porque eu só raspei aqui. O único contato que teve da lã com o vidro foi aqui. Aqui eu não tenho. Aqui eu não tive contato. Então vamos dizer que eu só punhetei aqui a ponta do meu bastão de vidro. Certo? Então as cargas elas vão se concentrar aqui. Por quê, galera? Por quê? Por quê? Por quê? Essas cargas positivas, certo? Essas cargas positivas ou negativas, aqui no caso do plástico, elas não vão se mover, não vão se mover. Por quê? Porque em materiais isolantes eu não consigo ter a mobilidade eletrônica, ou seja, os elétrons não são livres para caminhar, as cargas não são livres para caminhar. Certo? Então, mesmo eu tendo um excesso, isso que é eletrização, um excesso de carga positiva, um excesso de carga negativa, no material isolante, quando eu atrito, por exemplo, essa quantidade de carga vai estar justamente no local que eu eletrizei, certo? Extremamente importante, característica de material isolante, não deixa que as cargas se movimentem, sacou? As cargas não vão se movimentar no meu material. Beleza, isso é importante. Gravem isso, hein? Pelo amor de Deus. Bom, e no condutor, devido ao equilíbrio eletrostático... Opa, apareceu uma... Puta que pariu. Apareceu uma mensagem importante aqui, ó. Equilíbrio eletrostático. Cara, essa palavra é genial. Porque é a característica que dá aos materiais condutores... É a característica que dá aos meus materiais condutores a característica das cargas e a movimentação das cargas, certo? No meu material condutor. O próximo é de equilíbrio eletrostático, só que eu vou falar um pouquinho mais aqui nesse antes de passar por outro, certo? Então, ó, as cargas estarão sempre na superfície do material. Então, quando eu vamos voltar aqui pro meu exemplo. Se fosse um pedaço de ferro isso aqui e eu eletrizasse, do mesmo jeito por atrito, o que iria acontecer? Eu iria esfregar a lã no vidro. Vamos supor que a lã no vidro não, perdão, a lã no ferro, que é o nosso exemplo. E vamos supor que o ferro aí tem a característica de, na série, aqui na nossa tabelinha aqui, vamos supor que o ferro está em cima, então no atrito ele vai ficar positivamente carregado. Um exemplo, não necessariamente está certo, é até meio errado falar nisso, mas é só um exemplo aqui para vocês visualizarem. O fato dele ser um condutor iria fazer com que essas cargas que estão aqui na extremidade fossem distribuídas por todo o material no processo de eletrização e não ficar concentrada só em um local. Entenderam? Essa é a característica do material condutor e a característica atribuída através do conceito de equilíbrio eletrostático. Vamos falar mais sobre esse camarada. Ó, um condutor está em equilíbrio eletrostático quando não há fluxo ordenado de elétrons em seu interior. Puta que pariu, essa mensagem é muito importante. Por quê? Vamos analisar essa imagem, pelo amor de Deus. Eu tenho dois materiais. Não, vamos supor que é o mesmo material, isso aqui, é a mesma coisa. Só que aqui é quando ainda não está em equilíbrio eletrostático e aqui é quando está no equilíbrio eletrostático, certo? Deixa eu apagar isso aqui, pelo amor de Deus. Beleza. Então, o que acontece? No meu material condutor, quando eu tenho um excesso de cargas, no caso aqui negativas, nossa, essa imagem está feia, hein? Mas tá tudo bem, dá para ver que é um negativo aqui. Quando eu tenho um excesso de cargas, no caso negativas, atribuída depois de um processo de eletrização, seja ele por atrito, que a gente já teve um contato, mas vai
trabalhar um pouquinho mais depois, seja por contato, que é um processo de eletrização também, ou seja por indução, que vamos por aí que é o mais complicadinho, mas também é importantíssimo e é o que quase a gente mais usa, certo? Esse corpo foi eletrizado, certo? Então o que vai acontecer? Por causa do equilíbrio eletrostático, as cargas, após eu ser eletrizado em um material condutor, elas vão buscar sempre a superfície do material. Sempre a superfície do material, certo? Então não vai existir carga no interior de um material condutor. Gravem isso, não existe carga no interior de um material condutor, certo? Não existe carga. A carga vai estar sempre concentrada na superfície. Essa é a ideia de equilíbrio eletrostático. Isso é o que dá a característica tão importante para os materiais condutores, certo? Em um material condutor, as cargas se organizam nas extremidades para minimizar a repulsão entre elas, buscando sempre a mínima energia. Cara, conceito de mínima energia é um conceito da mecânica clássica que se aplica para a física inteira. No universo, não a gente, mas o universo em si, tudo que existe de matéria sempre vai buscar o seu estado de mínima energia, certo? O estado de mínima energia é o quê? Eu não preciso gastar uma energia que eu não necessito gastar. Então, para minimizar esse gasto, eu faço um processo que me custa menos energia, certo? Porra, é muito mais fácil eu ficar deitado ou eu ficar correndo querendo emagrecer? Porra, é muito mais fácil eu ficar deitado, porque eu gasto menos energia, certo? Se eu tiver numa condição que eu necessite emagrecer, ou se eu quiser emagrecer, que eu também posso não querer, certo? Eu vou ter que correr, eu vou ter que praticar um exercício físico, ou eu vou ter que comer menos. Isso tudo está ligado à quantidade de energia, certo? A quantidade de energia que eu vou ter que gastar. Eu vou ter que, gastar energia, vou correr. Mas eu gasto, é muito mais fácil eu ficar parado, certo? É uma energia muito menor que eu tenho aqui, ficando paradinho, do que correndo, entendeu? E tudo no universo é assim. Qual que é a forma geométrica que possui menor energia? É a esfera, certo? É a esfera. Por que os planetas são esféricos, na maioria dos casos, né? São geóides aí, no caso da Terra. Porque é o formato que gasta menos energia para se manter. Sacou qual é a parada? É o formato que gasta menos energia para se manter. Por isso que é uma teoria aí que hoje pode ser refutada, não sei, mas é o princípio mais básico da física, certo? Os planetas serem redondos, serem esféricos, porque é a forma de economia de energia que a gente tem, certo? Então, referente à gravidade, referente a tudo, vai fazer com que os planetas se organizem dessa forma. Não tem como a Terra ser plana, justamente por causa da minimização de energia. Se eu tivesse uma coisa plana no espaço, seria muito mais. Um paralelepípedo, por exemplo, que seria, porque teria uma certa espessura, gastaria muito mais energia, sendo que uma bola gasta menos energia, entendeu? Gastei muito tempo com isso, mas isso não porque não se aplica só na eletricidade, se aplica em tudo. Se aplica no planeta que você vive, se aplica no universo que você vive, entendeu? Então, como vai existir força entre essas cargas, certo? Para manter a mínima energia entre elas, elas vão se afastar ao máximo, porque eu não quero sentir a força daquela lá. Eu não quero sentir a força daquela lá. Eu vou me afastar ao máximo, uma das outras, em distâncias exatamente iguais. Distâncias exatamente iguais, para que a força entre elas seja a mínima possível. Entendeu? Minimizando a energia. Por isso que elas se organizam na superfície. A gente pode observar aqui, e não considere isso aqui uma esfera, viu? Isso aqui não é uma esfera. Isso aqui tá meio ovalado. Não foquem no formato dessas imagens aqui. Foquem só na distribuição de cargas. Porque em relação ao formato, a gente vai ver que em uma esfera também é muito importante a distribuição de carga. É na superfície, no caso de um condutor.
A gente vê aqui, ó, no material, sei lá, não sei o que é isso, velho. Não sei o que é isso. Só sei que ele foi eletrizado, ele perdeu elétrons, porque ele está positivamente carregado, certo? E as cargas positivas, ó, se concentram onde? Na superfície do material, meu compadre. Porque isso é um condutor, certo? Então, eu tenho excesso de cargas. O que acontece com as cargas em excesso? Pum! Superfície, certo? Se organizam na superfície. O que esse tipo de material influencia quando eu tenho excesso de cargas e elas vão estar distribuídas na superfície? Você está vendo que aqui, ó, não é um corpo simétrico. Não é um corpo. Deixa eu apagar aqui para desenhar de novo. Isso aqui não é um corpo simétrico. Caneta. Então eu tenho bordas, certo? O acúmulo nas bordas vai providenciar uma característica do acúmulo nesses espaços aqui, certo? Então, isso aqui vai gerar, por exemplo, um campo elétrico não uniforme. A gente vai estudar depois, mas já vamos se familiarizando aqui, certo? Nunca é tarde para aprender. Então, o que a gente chama? De efeitos de borda, que é a característica de materiais isolantes carregados, materiais condutores com excesso de cargas, certo? Onde eles não são simétricos, perdão, me fugiu a palavra. Eles não são simétricos, certo? Uma esfera, ela é 100% simétrica, não tem efeito de borda nenhum. Esse material é todo cagado. Então eu vou ter um campo elétrico aqui, diferente de um campo elétrico aqui, por exemplo. A gente vai usar esse mesmo exemplo depois quando for falar de campo elétrico, certo? Então é isso, galera. Bom, puta que pariu, eu já falei isso na aula de contexto histórico. O nosso amigo Faraday, cara. Eu acho que eu dei o mesmo exemplo da gaiola de Faraday, do mano que tava lá dentro do lado de uma bobina de Tesla e não tomava choque, com milhões de volts sendo aplicado em cima dele. É exatamente a ideia de equilíbrio eletrostático que dá a característica desse experimento. Eu botei o mano aqui, ó, vamos chamar esse mano de Roberto, sei lá, nosso querido amigo Roberto, numa gaiola de um material condutor, e lasquei tensão nesse caboclo. Porra, ele tá fudido agora, irmão. Tá fudido. Taquei eletricidade aí nesse cuzão. Não vai acontecer nada com o nosso amigo Roberto. Por quê? Ele é um físico, irmão. Ele sabe se defender. Então, o que ele fez? Construiu uma gaiola, certo? Deu tempo, porque ele tirou do bolso, tirou o material condutor, construiu uma gaiola e colocou em volta dele. Assim, a ideia de equilíbrio eletrostático faz com que nenhuma carga elétrica entre no interior e dê choque nele. Por quê? As cargas se acumulam nas extremidades do material condutor. Então, antes do equilíbrio, as cargas estão todas aleatórias, mas em excesso, mas elas estão todas aleatórias. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma movimentação de elétrons, ou seja, o fluxo de elétrons vai ser diferente de zero, ou seja, eles vão estar em movimento até eles atingirem o equilíbrio eletrostático, que é o que a gente vê aqui nessa outra imagem, certo? Então, e esse fluxo de elétrons, essa movimentação de elétrons é rapidíssima. É milissegundos, 10 a menos 8 segundos. É rápido, você nem vê. Então não dá tempo de dar choque no nosso amigo Roberto. Certo? E o que essas cargas na superfície, sendo positivas ou sendo negativas, promovem? Eu não vou ter nenhuma no interior, que é o que acontece aqui com o nosso amigo Roberto. Se eu não tenho nenhuma no interior, o campo elétrico lá dentro é zero, ninguém lá dentro toma choque, porque após atingir o equilíbrio eletrostático, todo o material condutor tem suas cargas concentradas na superfície, certo? Então, sem choque por amigo Roberto. Vamos que vamos.